Graça e paz, irmãos, estamos novamente no canal Palavra que é Viva. De antemão já peço que os irmãos compartilhem o vídeo, se assim Deus tocar no seu coração. Comente, curta o vídeo, para que nós possamos alcançar algumas metas em relação à quantidade de inscritos, em relação a likes, porque a intenção desse canal é abençoar pessoas. Então, quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais pessoas obviamente serão abençoadas. Eu creio que as palavras que Deus coloca no meu coração são palavras que vão edificar a vida de muitas pessoas. É uma promessa dele que nós não podemos parar de fazer o que ele nos determina através da palavra dele, de evangelizar, de edificar, de exortar. E nós precisamos da ajuda dos irmãos para que esse canal seja abençoador para outras pessoas também. E hoje eu vou contar uma breve história que eu já ouvi há muito tempo. Há muito tempo eu ouvi essa história e achei muito interessante compartilhar com os irmãos. Certa vez um paraquedista descendo, ele estava num avião e ele saltou desse avião e ele estava descendo quando um forte vento o pegou e ele não conseguiu controlar muito o paraquedas e ele acabou caindo em cima de uma árvore. Não se machucou muito, não chegou a ter muitos problemas, mas ele ficou preso naquela árvore e ele não conseguia se soltar de maneira alguma. E passado algum tempo, passou lá embaixo, passou uma pessoa e ele começou a chamar: por favor, me ajude. Eu estou aqui preso, eu preciso da sua ajuda. E o rapaz lá de baixo, com a Bíblia debaixo do braço, ele chegou e começou a falar algumas coisas para o paraquedista. Eu vejo que você está aí agarrado, possivelmente você estava no avião, certo? Ele: sim, eu estava no avião. Mas tem como você me ajudar a sair? Aí o rapaz de baixo continuou falando e eu vi que esse avião era um avião camuflado. Eu acho que esse avião era do Exército, correto? Sim, sou paraquedista do Exército, respondeu o paraquedista. E mais uma vez o rapaz lá de baixo fala: e eu vejo que você é uma pessoa muito forte, uma pessoa que tem disposição para pular, deve ser muito interessante pular. E apesar do paraquedista estar ali preso, estar de uma forma que ele não conseguia sair, o paraquedista já estava ficando um pouco impaciente com os questionamentos do rapaz que estava lá embaixo. Quando o paraquedista parou e perguntou: você é cristão, né? Aí ele: sou sim, o que me denunciou foi a Bíblia, né, que está aqui debaixo do braço. Aí o paraquedista: não, sim, de fato, o que te denunciou a princípio foi a Bíblia, mas depois o que que fez com que eu tivesse certeza que você era um crente é que você só falou verdade. Aí o cristão: sim, eu não posso mentir. Aí o paraquedista continuou: o problema todo é que as verdades que você falou não me ajudou em nada. Então, irmãos, existem situações que a gente até fala a verdade, tem que ser falada a verdade, mas existem verdades que, colocadas em uma situação onde a pessoa precisa de ajuda, essa verdade tem que ser falada de acordo com a situação. Tem que ser falado de coisas que ajudem as pessoas. Às vezes a gente fala a verdade, a gente prega o que está falando na Bíblia, diz o que a Bíblia vem dizendo, mas muitas das vezes não ajuda pessoas. E eu posso contar, por exemplo, situações de que a gente vê várias pregações falando de prosperidade, falando de riquezas materiais, e na realidade a pessoa precisa só de um carinho, de um afago, de um abraço. Só que às vezes quem está falando e quem está precisando não sabe. E aí a gente tem que aprender, ter sensibilidade com o Senhor
para a gente, no momento que a gente abrir a nossa boca para pregar algo para alguma pessoa, que seja coisas relevantes para aquela pessoa. Não adianta nada eu falar coisas, verdades que sejam irrelevantes para a pessoa que está ouvindo. É como se fosse uma história que entrasse num ouvido e saísse pelo outro. Porque aquelas verdades, apesar de serem verdades, são coisas óbvias que a pessoa não precisa estar ouvindo naquele momento. Então existem situações que a gente tem que ter sensibilidade do Espírito Santo e entender que no momento que você for abrir a sua boca, que não seja as suas palavras a falarem, mas que seja o Espírito Santo a falar. Porque a gente vai falar, às vezes, até verdades, mas verdades nossas, não verdades do Senhor. São verdades, mas são verdades que não edificam. São verdades que muitas das vezes não exortam quando a pessoa tem que ser exortada. E muitas vezes também é muito complicado a gente, às vezes, ouvir a palavra do Senhor, uma palavra de exortação, e ter que repassar essa palavra para a pessoa que precisa. Mas nós somos instrumentos na mão do Senhor. A gente não pode ter medo de falar o que o Senhor falar conosco, desde que a gente faça de uma forma sensata, de uma forma serena e de uma forma que não machuque mais do que a pessoa já está machucada. As pessoas, nós precisamos ouvir verdades que nos edifiquem, mas são verdades que muitas das vezes confrontam o nosso caráter. E nesse confrontar de caráter é quando os instrumentos na mão do Senhor, que são os servos do Senhor, nesse momento a gente tem que falar com muita delicadeza, principalmente falar com a sensibilidade do Espírito Santo, porque existem momentos da gente falar e momentos da gente calar. E principalmente que nós possamos também sermos bons ouvintes da palavra, porque muitas das vezes a gente escuta uma palavra, aquela palavra é para sanar uma necessidade nossa, e a gente fala, não, fulano que tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. E na realidade, às vezes, a palavra é para nós. Então, meus irmãos, que esse breve relato seja abençoador na sua vida. E mais uma vez eu peço, não deixe de compartilhar, não deixe de passar para outras pessoas, para que essas pessoas também sejam edificadas, para que essas pessoas possam estar se inscrevendo no canal, que eu creio que multiplicando a quantidade de inscritos, nós vamos chegar num número onde muitas pessoas serão abençoadas. E eu creio que se você continua assistindo esse canal, se você continua vendo os vídeos deste canal, é porque Deus tem te abençoado. E eu agradeço muito a Deus por ser esse instrumento, porque eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. E que as palavras, as verdades que sejam ditas aqui nesse canal sejam palavras edificantes na sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.